Existe uma cerimônia ancestral que acontece apenas nas noites de lua nova, escondida nas profundezas dos quilombos brasileiros, um ritual tão poderoso e secreto que poucos de fora tiveram permissão para testemunhar até hoje. O que realmente acontece quando as luzes se apagam e os tambores começam a tocar? Nos próximos 15 minutos, você vai descobrir os mistérios por trás dessa cerimônia proibida, os rituais de cura espiritual, as conexões com os ancestrais e os segredos que foram protegidos por gerações. Prepare-se para uma jornada que vai transformar completamente sua compreensão sobre a espiritualidade afro-brasileira. E se você quer fazer parte dessa comunidade que valoriza conhecimento ancestral, autêntico e investigação profunda, deixa aqui seu like agora. Isso me mostra que você está preparado para esse mergulho. E se inscreve no canal, ativando o sininho, porque toda semana eu trago revelações como essa, direto das fontes mais confiáveis e históricas. Vamos juntos nessa descoberta? Para compreender o poder dessa cerimônia, precisamos voltar no tempo. Os quilombos nasceram como territórios de resistência durante o período colonial brasileiro. Refúgios onde pessoas escravizadas encontravam liberdade e podiam reconstruir suas vidas, longe da opressão. Mas esses lugares eram muito mais que simples esconderijos. Eram comunidades organizadas, verdadeiras nações dentro da nação, onde a cultura africana pulsava com intensidade total. E no coração dessa cultura estava a espiritualidade, o elo sagrado com os ancestrais que atravessava o oceano e mantinha viva a memória de um povo. A lua sempre ocupou papel central nas cosmologias africanas. Cada fase lunar carregava significados profundos, orientando plantios, colheitas, rituais e celebrações. Mas a lua nova possuía um poder especial. Era o momento do reinício, do invisível, quando o céu escurecia completamente e as possibilidades se renovavam. Na escuridão total da lua nova, os quilombolas encontravam um momento perfeito para suas cerimônias mais sagradas. Sem luz lunar para denunciar sua localização, protegidos pela escuridão absoluta, podiam se conectar com suas raízes sem o risco de serem descobertos pelos capitães do mato. A coroa portuguesa e a Igreja Católica proibiam severamente qualquer manifestação religiosa que não fosse católica. As práticas africanas eram consideradas feitiçaria, bruxaria, pactos com o demônio. Aqueles que fossem pegos participando desses rituais enfrentavam punições brutais, açoites públicos, prisão, tortura, até mesmo a morte. Por isso, o segredo era questão de sobrevivência. As cerimônias precisavam acontecer nas profundezas da mata, longe de olhares curiosos ou delatores, e a lua nova oferecia a proteção da escuridão completa. Mas essas proibições jamais conseguiram apagar a fé. Pelo contrário, a necessidade de manter segredo tornou essas práticas ainda mais poderosas, mais íntimas, mais carregadas de significado. Cada cerimônia era um ato de resistência cultural e espiritual. Era dizer ao mundo que sua essência não poderia ser roubada, que sua conexão com o sagrado transcendia correntes e chicotes. Os quilombos se tornaram assim os guardiões da memória ancestral, preservando conhecimentos que de outra forma teriam se perdido para sempre. E até hoje, séculos depois, essas cerimônias continuam acontecendo, protegidas agora não mais por medo, mas por respeito à tradição e à sacralidade desses momentos. A preparação para a cerimônia da lua nova não começa horas antes, mas dias. Tudo é calculado seguindo o calendário lunar, com os mais velhos da comunidade anunciando quando o momento sagrado se aproxima. Os participantes entram em um período de recolhimento espiritual, deixando de lado as preocupações mundanas para focar na conexão com o divino. O jejum é parte fundamental dessa preparação. Não se trata de passar fome, mas de purificar o corpo e a mente, criando espaço interno para receber as energias ancestrais. Alguns fazem jejum total, outros apenas evitam carnes e alimentos pesados, consumindo apenas frutas, água e chás de ervas sagradas. Cada tradição tem suas próprias regras, transmitidas de geração em geração. Os banhos de erva são outro ritual
essencial. Folhas específicas são colhidas com respeito e gratidão, sempre pedindo permissão à natureza antes de colher. Arruda, guiné, alecrim manjericão, folhas de louro, cada planta carrega propriedades espirituais únicas. Essas ervas são fervidas em grandes panelas, e a água é deixada esfriar até a temperatura ideal. O banho acontece sempre do pescoço para baixo, com movimentos que vão da cabeça aos pés, levando embora as energias negativas acumuladas. Enquanto se banham, os participantes fazem orações silenciosas, pedindo proteção e abertura espiritual. O local da cerimônia é escolhido com extremo cuidado. Precisa ser um lugar isolado, longe de olhares não iniciados, geralmente no coração da mata. Algumas comunidades têm clareiras sagradas usadas há décadas, ou até séculos, onde a energia dos rituais anteriores ainda pulsa na terra. Esses lugares são limpos e preparados, com dias de antecedência. Galhos secos são removidos, o chão é varrido com vassouras de folhas, e círculos são desenhados com pemba branca ou farinha de mandioca. Os objetos rituais começam a ser reunidos. Tambores sagrados que só são tocados nessas ocasiões especiais são trazidos de seus lugares de guarda. Velas de cores específicas são separadas, cada cor representando uma força espiritual diferente. Oferendas são preparadas com atenção amorosa, frutas frescas, mel, cachaça, farofa, flores, tudo que agrada aos orixás e aos ancestrais. Quartinhas de barro são enchidas com água de nascente, considerada mais pura e poderosa. Não é qualquer pessoa que pode conduzir a cerimônia. Essa responsabilidade cabe aos mais velhos, aqueles que carregam o conhecimento profundo das tradições. São os zeladores da memória, os pontes entre o mundo físico e o espiritual. Eles conhecem cada canto, cada reza, cada movimento ritual. Passaram anos sendo iniciados, aprendendo segredos que não podem ser escritos, apenas vividos e transmitidos oralmente. No dia da lua nova, quando o sol começa a se pôr, uma energia especial toma conta da comunidade. Há uma mistura de reverência e expectativa no ar. As pessoas começam a se vestir com suas roupas rituais, geralmente brancas ou em cores que representam suas divindades de devoção. Colares de contas, pulseiras sagradas, panos de cabeça, tudo tem significado e propósito. Não é adorno, é identidade espiritual manifestada. E então, quando a escuridão finalmente toma conta do céu e a lua nova se oculta completamente, o chamado é feito. É hora de caminhar até a clareira sagrada. É hora de encontrar os ancestrais. O silêncio da mata é quebrado pelo primeiro toque do tambor. Não é um som qualquer, é um chamado que ecoa nas profundezas da alma. O atabaque ressoa com um ritmo ancestral, um pulsar que parece emanar da própria terra. Outros tambores se juntam, criando uma conversa percussiva complexa, cada um com seu papel específico na invocação. O rum, o rumpi e o lé dialogam entre si, tecendo uma tapeçaria sonora que abre os portais entre os mundos. Os participantes começam a chegar à clareira, caminhando em fila, em silêncio respeitoso. Cada pessoa traz sua intenção, suas preces, suas necessidades. Ao entrar no espaço sagrado, fazem uma reverência, tocando a testa no chão em sinal de humildade diante das forças que ali habitam. O círculo começa a se formar. Não é por acaso que essa geometria é escolhida. O círculo representa a eternidade, o ciclo da vida, a conexão entre todos os seres. Não há hierarquia em círculo. Todos são igualmente importantes. Todos são parte do mesmo todo. As velas são acesas, uma a uma, suas chamas tremeluzindo na escuridão. A luz fraca cria sombras dançantes que parecem ganhar vida própria. O aroma de ervas queimando se espalha pelo ar, uma mistura de alecrim, arruda e outras plantas sagradas que purificam o ambiente e elevam as vibrações. Os cantos começam. São melodias que vieram da África, atravessaram o Oceano Atlântico nos porões dos navios negreiros e sobreviveram séculos de proibição. Palavras em Yorubá, em Quimbundo, em línguas que muitos já não falam fluentemente, mas que o coração reconhece. Cada sílaba carrega poder, cada verso
é uma ponte para o sagrado. As vozes se entrelaçam em harmonias complexas, criando camadas de som que parecem expandir o espaço da clareira. O condutor da cerimônia, vestido com suas roupas rituais mais elaboradas, começa as invocações. Com voz firme e clara, chama os ancestrais pelo nome. Chama os orixás, as divindades africanas que governam as forças da natureza. Chama Exu, o guardião das encruzilhadas e mensageiro entre mundos. Chama Ogum, guerreiro protetor. Chama Oxóssi, caçador das matas. Chama Xangô, senhor da justiça. Chama Iemanjá, mãe das águas. Chama Oxum, dona do amor e da fertilidade. Chama Iansã, senhora dos ventos e tempestades. Chama Oxalá, pai da criação. Cada nome pronunciado é acompanhado de gestos específicos, movimentos corporais que expressam reverência e convite. As oferendas são trazidas ao centro do círculo. Frutas polpudas brilhantes, sob a luz das velas. Mel dourado em pequenas cuias. Cachaça em garrafas de barro. Farofa temperada com dendê. Flores frescas de cores vibrantes. Tudo é colocado com cuidado, com amor, como presentes para visitantes muito especiais. Porque é isso que são. Presentes para aqueles que vieram antes. Para as forças que sustentam a vida. O ritmo dos tambores aumenta. Torna-se mais intenso, mais urgente. Os corpos começam a se mover. Não são danças no sentido comum da palavra. São movimentos sagrados. Cada gesto carregado de significado ritual. Os pés descalços pisam a terra em sequências precisas, conectando os dançarinos com a energia telúrica. Os braços traçam símbolos invisíveis no ar, invocando proteção e poder. As cabeças giram em movimentos circulares, abrindo a percepção além do físico. A energia na clareira muda visivelmente. O ar parece mais denso, carregado de presença. Algumas pessoas entram em estados alterados de consciência. Não é possessão forçada ou teatral, mas uma abertura genuína para que as entidades espirituais possam se manifestar. Os sinais são reconhecidos por quem entende. Mudanças na respiração, tremores sutis, uma quietude profunda no olhar. Quando um orixá ou ancestral toma o corpo de alguém, a transformação é inconfundível. A postura muda completamente. Os gestos se tornam característicos daquela entidade específica. Se algum quem chega, há uma energia guerreira, movimentos marciais, uma presença forte e protetora. Se é Oxum, a graça, sensualidade sagrada, movimentos fluidos como água. Se é Iansã, a força tempestuosa, giros rápidos, uma intensidade avassaladora. Os incorporados recebem reverências dos demais participantes. Não é a pessoa que está sendo reverenciada, mas a divindade que temporariamente habita aquele corpo. Essas presenças sagradas trazem mensagens, conselhos, alertas, bênçãos. Às vezes falam em línguas antigas, outras vezes em português carregado de sabedoria. Tocam as pessoas que precisam de cura, sopram em suas cabeças, fazem gestos de proteção. Alguns riem, celebrando a alegria da conexão. Outros choram, aliviando dores ancestrais. É um momento de profunda comunhão entre o visível e o invisível, entre o passado e o presente, entre a terra e o céu. A cerimônia agora entra em sua fase mais íntima e transformadora. Com as presenças espirituais firmemente estabelecidas na clareira, começa o verdadeiro trabalho de cura. Os mais velhos circulam entre os participantes, identificando quem precisa de atenção especial. Não é preciso palavras. A energia revela tudo. Aqueles que carregam doenças físicas, traumas emocionais ou bloqueios espirituais são trazidos ao centro do círculo. O primeiro passo é sempre a limpeza energética profunda. A pessoa se ajoelha ou fica em pé, dependendo do que o ritual exige. O curador aproxima-se com um feixe de ervas frescas, geralmente arruda, guiné e alecrim, amarrados juntos. Com movimentos firmes mas delicados, passa o feixe ao redor do corpo da pessoa, começando pela cabeça e descendo até os pés. Os movimentos seguem padrões específicos, traçando símbolos de proteção no ar. Enequanto
e socantos específicos de limpeza são entoados. Palavras de poder que cortam amarras invisíveis e dissolvem energias densas. Água sagrada é usada em abundância. Não é água comum, mas água que foi preparada com dias de antecedência, deixada sob as estrelas, energizada com orações e ervas. Essa água é borrifada sobre a pessoa, às vezes derramada sobre a cabeça, em um batismo espiritual que simboliza renascimento. Cada gota que toca a pele carrega intenção de purificação, de renovação, de restauração da saúde original da alma. Os benzimentos acontecem em voz baixa, quase sussurrada. São orações antigas, fórmulas passadas de geração em geração, que nunca foram escritas, porque seu poder reside na transmissão oral, na energia da voz, na intenção carregada em cada palavra. O benzedor aproxima sua boca da cabeça da pessoa, soprando enquanto reza, transferindo energia vital, afastando o que não pertence, fortalecendo o que é essencial. Os passes energéticos são realizados com as mãos. O curador não toca fisicamente a pessoa, mas movimenta as mãos a poucos centímetros do corpo, sentindo as variações de temperatura, as áreas onde a energia está bloqueada ou estagnada. Com movimentos de varredura, puxa essas energias densas e as descarta, jogando-as para fora do círculo sagrado. Depois, com gestos circulares, traz energia nova, limpa, revitalizante, preenchendo os espaços que foram limpos. Algumas pessoas têm experiências profundamente transformadoras durante esses momentos. Memórias antigas emergem, traumas enterrados vêm à superfície para serem finalmente liberados. Não é raro ver lágrimas rolando, soluços de alívio, suspiros profundos que parecem liberar anos de tensão acumulada. Outros sentem calor intenso ou frio súbito, formigamentos, ondas de energia percorrendo o corpo. São sinais de que a cura está acontecendo em níveis que a mente consciente mal consegue compreender. As revelações começam a fluir. Os incorporados, servindo como canais para os ancestrais e orixás, começam a transmitir mensagens específicas para indivíduos ou para toda a comunidade. Falam sobre desafios que virão, sobre oportunidades que devem ser aproveitadas, sobre cuidados que precisam ser tomados. Alertam sobre pessoas em quem não se deve confiar, sobre caminhos que devem ser evitados, sobre momentos propícios para importantes decisões. Essas profecias não são abstratas ou vagas, são específicas, práticas, enraizadas na realidade da vida quilombola. Podem falar sobre o melhor momento para plantar determinada cultura, sobre remédios naturais para doenças que afligem a comunidade, sobre estratégias para proteger o território de invasores ou pressões externas. São orientações que combinam sabedoria espiritual com conhecimento prático ancestral. Para os mais jovens presentes, esse é um momento de aprendizado profundo. Eles observam cada gesto, cada palavra, cada movimento ritual. Sabem que um dia será sua responsabilidade conduzir essas cerimônias, preservar esses conhecimentos, manter viva a chama da tradição. Por isso prestam atenção absoluta, gravando na memória não apenas o que é dito, mas como é dito, o tom de voz, a postura corporal, o timing de cada ação. Alguns conhecimentos são transmitidos de forma ainda mais direta. Os mais velhos chamam certos jovens escolhidos e sussurram em seus ouvidos segredos que não podem ser compartilhados abertamente. São fórmulas de cura, nomes secretos de plantas medicinais, pontos específicos do corpo onde a energia deve ser tocada para curar determinadas doenças. São técnicas de defesa espiritual, proteções contra feitiços e inveja, maneiras de fortalecer a própria energia vital. Esse conhecimento é precioso demais para ser escrito, sagrado demais para ser banalizado. Existe apenas na transmissão direta, de boca a ouvido, de coração a coração. E assim, a cerimônia vai se desenrolando em camadas de cura física, emocional, mental e espiritual. Ninguém sai dali da mesma forma que entrou. Algo fundamental foi tocado, algo essencial foi restaurado, algo adormecido foi despertado. Mas por que a lua nova? O que torna esse momento lunar tão especial para esses rituais sagrados?
A resposta está nas profundezas da cosmologia africana e na compreensão ancestral dos ciclos naturais. A lua nova representa o ponto zero, o momento de máxima potencialidade. É quando o velho ciclo terminou completamente e o novo ainda não começou. Existe um vácuo sagrado, um espaço entre os espaços onde tudo é possível. É o útero cósmico, onde as sementes de novas realidades podem ser plantadas. Por isso é o momento perfeito para rituais de renovação, de reinício, de transformação profunda. Ao contrário da lua cheia, que ilumina e revela, a lua nova oculta e protege. Sua escuridão não é ausência, mas presença de outro tipo. É o escuro fértil do solo onde as sementes germinam. É o escuro protetor do útero onde a vida se forma. É mistério, potencial, promessa ainda não manifestada. Os quilombolas compreenderam intuitivamente que esse era o momento ideal para suas cerimônias mais secretas. Não apenas por questões práticas de segurança, mas por razões espirituais profundas. Na escuridão total da lua nova, a percepção espiritual se aguça. Sem a luz física para distrair os olhos, os sentidos internos despertam com mais intensidade. É mais fácil ver, além do véu, perceber presenças sutis, captar mensagens do mundo invisível. É como se a ausência de luz lunar criasse um espaço ideal para outras formas de iluminação, internas e espirituais. Os elementos naturais sempre tiveram um papel central nas tradições africanas. Cada elemento carrega qualidades e poderes específicos. O fogo representa transformação, paixão, energia vital. É o elemento de Xangô, que governa com justiça flamejante. Nas cerimônias, o fogo está presente nas velas, nas tochas, representando a luz divina, que ilumina mesmo na escuridão mais profunda. A água representa emoções, fluidez, adaptabilidade, limpeza profunda. É o elemento de Iemanjá e Oxum, deusas do mar e dos rios. A água usada nos rituais não é apenas H2U, é veículo de energia, memória líquida, que carrega orações e intenções. Quando derramada sobre alguém, lava não apenas o corpo físico, mas as camadas sutis da alma. A terra representa estabilidade, ancestralidade, conexão com as raízes. É dela que viemos, e para ela retornaremos. Nas cerimônias, a terra é honrada quando os participantes caminham descalços, quando tocam a testa no chão, em reverência, quando desenham símbolos sagrados com pemba ou farinha. A terra é testemunha silenciosa, guardiã de todos os segredos sussurrados em seu ouvido. O ar representa a comunicação, pensamento, espírito. É através do ar que viajam as palavras de poder, os cantos sagrados, a fumaça das ervas queimadas. É o elemento que carrega as orações até os ouvidos dos orixás, que traz de volta as respostas em forma de insights súbitos, ideias inspiradas, compreensões profundas. As cores usadas nas roupas, nas velas, nas oferendas, não são escolhas aleatórias ou meramente estéticas. Cada cor vibra em uma frequência específica e atrai energias correspondentes. O branco representa pureza, paz, conexão com Oxalá, o Pai Criador. É a cor da rendição, da abertura total ao divino. O vermelho pulsa com a força de Xangô e Ansan, representa paixão, coragem, poder de transformação. O azul claro pertence a Iemanjá, evoca serenidade, maternidade, proteção. O amarelo dourado é de Oxum, traz prosperidade, amor, beleza, sensualidade sagrada. O verde pertence a Ossain, senhor das folhas medicinais, representa cura, saúde, conexão com as plantas. Cada erva usada nas cerimônias também carrega propriedades específicas, tanto físicas quanto espirituais. A arruda afasta olho gordo e energias negativas, criando um escudo protetor invisível. O alecrim purifica ambientes e pessoas, trazendo clareza mental e renovação espiritual. O manjericão atrai prosperidade e proteção para o lar. A guiné, considerada uma das mais poderosas, serve para limpezas profundas e remoção de cargas pesadas. O conhecimento sobre essas plantas é vasto e complexo, transmitido através de gerações.
Os mais velhos sabem exatamente quando colher cada erva, para maximizar seu poder. Em que fase da lua? Em que horário do dia? Sabem como preparar, como combinar, como aplicar. Esse conhecimento é farmacologia ancestral, fitoterapia sagrada, que funciona não apenas através de compostos químicos, mas através da energia vital das plantas e da intenção de quem as maneja. A conexão entre o físico e o espiritual é vista como indivisível nessas tradições. Não existe separação cartesiana entre corpo e alma, matéria e espírito. Tudo é energia vibrando em diferentes frequências. Uma doença física sempre tem componentes espirituais. Um desequilíbrio espiritual inevitavelmente se manifesta no corpo. Por isso, a cura verdadeira precisa abordar todos os níveis simultaneamente. A ancestralidade é o fundamento de tudo. Cada pessoa viva carrega consigo toda a linhagem que veio antes. Os ancestrais não estão mortos, estão vivos de outra forma. Continuam atuando, guiando, protegendo. Honrar os ancestrais não é apenas recordação sentimental. É reconhecimento prático de que somos elos em uma corrente infinita, que nossa força vem daqueles que nos antecederam, e que nossa responsabilidade é preservar e transmitir para os que virão depois. Essas práticas sobreviveram séculos de repressão brutal, porque eram mais fortes que qualquer violência. Você pode acorrentar o corpo, mas não pode acorrentar o espírito. Você pode proibir expressões externas, mas não pode arrancar do coração a fé profunda. Os colonizadores portugueses tentaram de todas as formas apagar as religiões africanas, destruíam objetos sagrados, puniam severamente quem fosse pego praticando rituais, impunham conversão forçada ao catolicismo, mas não compreenderam que estavam lutando contra algo infinitamente mais antigo e resiliente que seus éditos e chicotes. Os africanos escravizados desenvolveram estratégias brilhantes de resistência cultural. Adotaram aparentemente o catolicismo, mas sob a superfície, mantiveram suas crenças intactas. Aprenderam a associar os santos católicos aos orixás africanos, criando um sistema de correspondências que permitia cultuar suas divindades sob o disfarce aceitável. Santa Bárbara era Iansã, São Jorge era Ogum, Nossa Senhora da Conceição era Iemanjá. Para os senhores de escravos, viam apenas devoção católica. Para os iniciados, era adoração aos orixás ancestrais. Nos quilombos, longe da vigilância direta dos colonizadores, essas práticas podiam ser mantidas com mais autenticidade. Mas mesmo assim, o segredo era essencial. Capitães do mato constantemente invadiam territórios quilombolas, tentando recapturar pessoas fugidas. Se encontrassem evidências de práticas africanas, isso seria usado como justificativa adicional para a violência. Por isso as cerimônias aconteciam nas noites mais escuras, nos lugares mais isolados, com sistemas elaborados de vigia e alarme. Esse legado de necessário sigilo ainda influencia essas práticas hoje. Mesmo em tempos onde há liberdade religiosa garantida por lei, muitas comunidades mantêm suas cerimônias privadas, fechadas a não iniciados. Não é por desconfiança aleatória, mas por respeito à sacralidade. Existem conhecimentos que não devem ser banalizados, expostos casualmente ao olhar curioso. Existe uma diferença profunda entre compartilhar aspectos culturais de forma respeitosa e transformar práticas sagradas em espetáculo ou curiosidade turística. Nos dias de hoje, muitos quilombos contemporâneos continuam realizando cerimônias de lua nova. Algumas coisas mudaram. Adaptações foram necessárias. A realidade de um quilombo no século XXI é diferente daquela do século XVIII, mas a essência permanece intocada. Os tambores ainda tocam com o mesmo ritmo ancestral. Os cantos ainda invocam as mesmas divindades. As ervas ainda curam com o mesmo poder. Os ancestrais ainda são honrados com a mesma reverência. Existem desafios novos que essas comunidades enfrentam. A pressão do agronegócio sobre territórios quilombolas continua sendo imensa. Muitas comunidades lutam há décadas para ter seus direitos territoriais reconhecidos legalmente. Projetos de desenvolvimento invadem áreas que são territórios ancestrais. A vida moderna tenta seduzir os jovens para longe das tradições, oferecendo o brilho enganoso da urbanização e do consumismo.
Mas há também razões para esperança. Existe um movimento crescente de valorização das culturas afro-brasileiras. Mais jovens estão se interessando em reconectar com suas raízes. Universidades começam a reconhecer o valor do conhecimento tradicional quilombola. Leis foram criadas para proteger territórios e práticas culturais. O reconhecimento da capoeira e do samba como patrimônio cultural abriu caminhos para que outras manifestações também fossem valorizadas. Alguns quilombos encontraram formas de compartilhar aspectos de sua cultura sem comprometer o sagrado. Oferecem visitas educacionais, oficinas de artesanato tradicional, apresentações de dança e música que são versões públicas, adaptadas, de práticas mais profundas. É uma maneira de educar, de combater preconceito, de gerar renda, mantendo protegido o núcleo mais sagrado de suas tradições. A cerimônia da Lua Nova permanece, na maioria das comunidades, como algo íntimo, não compartilhado externamente. E talvez seja assim que deva ser. Nem tudo precisa ser documentado, fotografado, exposto. Existem momentos que ganham seu poder justamente por serem privados, por acontecerem longe dos olhos do mundo. A escuridão da lua nova não é apenas ausência de luz, é presença de mistério. E alguns mistérios merecem permanecer misteriosos. O legado dessas cerimônias vai muito além do ritual em si. Elas ensinaram resistência quando tudo conspirava para quebrar o espírito. Ensinaram que identidade não é algo que outros podem definir ou remover. Ensinaram que comunidade é força, que conexão com as raízes da sustentação para enfrentar qualquer tempestade. Ensinaram que o sagrado não habita em templos de pedra, mas no coração das pessoas, na terra pisada, descalça. No círculo formado por mãos entrelaçadas, para os quilombolas, essas cerimônias não são relíquias do passado. São práticas vivas, que continuam relevantes. São tecnologias espirituais desenvolvidas ao longo de milênios, refinadas através de incontáveis gerações, testadas em circunstâncias das mais adversas imagináveis. São ciência do espírito, farmacologia, da alma, engenharia da consciência. Funcionam porque foram construídas sobre observação cuidadosa, experimentação contínua, transmissão precisa de conhecimento. O que testemunhamos aqui não é apenas um ritual, mas um ato profundo de resistência, conexão e sabedoria milenar. A cerimônia da lua nova nos quilombos representa a força de um povo que jamais permitiu que sua espiritualidade fosse apagada. É cura, é memória, é ancestralidade viva. Cada tambor que ecoa na escuridão é um grito de liberdade que atravessa séculos. Cada canto entoado é uma ponte entre continentes, religando corações brasileiros às terras africanas, de onde vieram seus antepassados. Cada movimento ritual é uma declaração de que a essência de um povo não pode ser roubada. Não importa quantas correntes sejam colocadas nos pulsos. O corpo pode ser aprisionado, mas o espírito voa livre nas noites de lua nova. Quando olhamos para essas práticas com o respeito que merecem, compreendemos que não são superstição ou folclore primitivo, são sistemas complexos de conhecimento desenvolvidos ao longo de milênios por civilizações africanas profundamente sofisticadas. São tecnologias espirituais que funcionam, que curam, que transformam. São farmacologia baseada em plantas que a ciência moderna está apenas começando a validar. São práticas psicológicas que promovem integração emocional e coesão comunitária de maneiras que a psicologia ocidental admira, mas raramente consegue replicar. A sabedoria quilombola nos ensina que somos parte de algo muito maior que nossos pequenos egos individuais. Somos elos em correntes de ancestralidade, que se estendem para trás através de gerações incontáveis e continuarão se estendendo para frente, muito além de nossas vidas individuais. Nossas ações hoje afetam não apenas nosso presente, mas o futuro daqueles que virão. Nossa responsabilidade não é apenas para conosco mesmos, mas para com toda a linhagem que carregamos. Essa perspectiva muda fundamentalmente como vivemos, como tomamos decisões,
como nos relacionamos com o mundo. As cerimônias de lua nova nos lembram que existe sabedoria em ciclos, em retornos periódicos ao silêncio e à escuridão. A cultura moderna valoriza luz constante, atividade incessante, produtividade sem pausa. Mas os quilombolas sabem que a escuridão é necessária, que o recolhimento renova, que nem tudo precisa estar sempre visível e exposto. Há poder no oculto, força no mistério, crescimento na quietude. A lua nova ensina que às vezes precisamos desaparecer completamente para renascer mais fortes. No próximo vídeo, vamos mergulhar em outro segredo ancestral que permaneceu oculto por séculos. Algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre espiritualidade brasileira. Vai ser uma revelação que você não pode perder. Então, se ainda não se inscreveu no canal, inscreve-se agora e ativa o sininho para não perder. Porque toda semana eu trago investigações profundas como essa, sempre com o respeito e a seriedade que esses temas sagrados merecem. Até o próximo vídeo, fica com os ancestrais. E que a sabedoria dos quilombos ilumine seu caminho hoje e sempre.